Conta um Conto apresenta, de H.P. Lovecraft, Um Sussurro nas Trevas. A narração é de Marcelo Fávaro. Capítulo 2. Como seria natural dadas as circunstâncias, o fervoroso debate chegou enfim aos jornais por meio de cartas ao Harkan Advertiser, e algumas dessas foram reproduzidas na imprensa das regiões de Vermont, onde as histórias sobre a enchente haviam se originado. O Rutland Herald publicou meia página com trechos das cartas de ambos os lados, enquanto o Brattleboro Reform reproduziu um dos meus longos sumários históricos e mitológicos na íntegra, e alguns comentários pertinentes na ponderada coluna de Pendrafter, que apoiavam e aplaudiam as céticas conclusões a que eu havia chegado. Na primavera de 1928, eu era uma figura quase célebre em Vermont, apesar de jamais ter posto os pés no estado. Então vieram as cartas desafiadoras de Henry Ackley, que me impressionaram de maneira tão profunda e que me levaram pela primeira e última vez àquele fascinante reino apinhado de precipícios verdes e córregos murmurantes em meio às florestas. Quase tudo o que hoje sei a respeito de Henry Wentworth Ackley foi obtido através de correspondências com os seus vizinhos e com o seu único filho, que vive na Califórnia, após a minha experiência na solitária fazenda onde ele morava. Descobri que o homem era o último representante ainda em solo nativo de uma longa e distinta linhagem de juristas, administradores e agricultores aristocráticos. Com ele, no entanto, a constituição mental da família havia abandonado os assuntos práticos para dedicar-se à mais pura erudição, de maneira que fora um estudante de grande destaque em matemática, astronomia, biologia, antropologia e folclore na Universidade de Vermont. Eu jamais ouvira seu nome, e ele não fornecia muitos detalhes autobiográficos nas correspondências. Mas desde o início eu o vi como um homem de caráter, cultura e inteligência, embora fosse ao mesmo tempo um recluso com pouca sofisticação em assuntos mundanos. Apesar das hipóteses fantásticas que propunha, eu não pude deixar de levar Ackley muito mais a sério do que qualquer outro opositor até então. Para começar, ele estava muito próximo aos fenômenos, visíveis e tangíveis, a respeito dos quais fazia especulações tão grotescas e, além do mais, estava disposto a deixar suas conclusões em um permanente estado de incerteza, como um verdadeiro homem de ciência. Não tinha nenhuma ideia preconcebida em relação ao assunto e guiava-se apenas pelo que considerava ser evidência sólida. É claro que, à primeira vista, julguei-o equivocado. Porém, dei-lhe crédito por ter cometido um equívoco inteligente. Em momento algum agi como alguns dos seus amigos que atribuíam essas ideias e o pavor que sentia em relação às colinas solitárias à insanidade. Eu via que o homem tinha bons argumentos e que sabia que suas conclusões deviam ser baseadas em estranhas circunstâncias, merecedoras de uma análise mais minuciosa, ainda que não tivessem relação alguma com as causas fantásticas que lhes atribuía. E mais tarde recebi certas provas materiais que puseram o assunto em uma perspectiva diferente e consideravelmente bizarra. Eu não posso fazer mais do que transcrever na íntegra, até onde me foi possível, a longa carta na qual Ackley apresentou-se e que constituiu um marco tão importante na minha própria história intelectual. A missiva já não se encontra mais em minha posse, porém a memória guarda praticamente cada palavra agourenta daquela agourenta mensagem que continha, e mais uma vez reafirmo a minha crença na sanidade do homem que a escreveu. Eis aqui o texto. Um texto que chegou até mim nas garatujas convulsivas e arcaicas de alguém que, obviamente, havia mantido pouco contato com o mundo ao longo de uma solene carreira acadêmica. Ao Sr. Albert N. Wilmarth,
Rua Saltonstall, número 118, em Harkham. Meu caro senhor, lhe com vivo interesse a reprodução do Brattleboro Reform, dia 23 de abril de 1928, da carta em que o senhor discute as recentes histórias sobre estranhos corpos avistados nas águas dos nossos córregos inundados no outono passado, e o curioso folclore com o qual apresentam tantas semelhanças. Não é difícil compreender porque um forasteiro assumiria a posição que o senhor assume, e nem porque o Penrifter concorda com o senhor. Esta é a atitude geralmente adotada por pessoas cultas, tanto em Vermont quanto fora do estado. E foi a mesma atitude que adotei na minha juventude. Hoje tenho 57 anos. Até que os meus estudos, tanto os gerais quanto aqueles relativos ao livro de Davenport, levaram-me a explorar certos locais pouco conhecidos nas colinas da região. Fui levado a esses estudos pelas antigas histórias que eu costumava ouvir de fazendeiros idosos e rústicos. Mas hoje penso que teria sido melhor deixar o assunto de lado. Eu posso dizer com a devida modéstia que as disciplinas da antropologia e do folclore não me são estranhas. Estudei-as um bocado na universidade e conheço dos autores clássicos desse campo, tais como Taylor, Lubbock, Fraser, Quatrefages, Murray, Osborne, Cage, Bowley, Elliott Smith e outros. Eu sei muito bem que as histórias sobre raças ocultas são tão antigas quanto a humanidade. Li as reproduções das cartas escritas pelo senhor e por seus oponentes no Rutland Herald, e julgo saber em que pé encontra-se a controvérsia nesse exato instante. O que pretendo dizer agora é que temo que seus adversários estejam mais certos do que o senhor, embora toda a razão pareça estar ao seu lado. Eles estão mais próximos da verdade do que imaginam, pois é evidente que só se podem orientar pela teoria, e não tem como saber o que eu sei. Se soubesse tão pouco quanto eles a respeito do assunto, eu não chegaria às conclusões que chegam. Sem dúvida eu estaria ao seu lado. Como o senhor percebe, estou tendo muita dificuldade para chegar até onde eu quero. Talvez por medo de abordar o assunto. Mas o essencial é que tenho certos indícios de que coisas monstruosas, de fato, habitam os bosques das colinas mais altas, às quais ninguém se aventura. Não vi nenhum dos seres encontrados nos rios que os jornais noticiaram, mas eu já vi criaturas semelhantes em circunstâncias que menciono, tomado por um profundo temor. Eu encontrei pegadas, e nos últimos tempos avistei-as mais perto da minha casa. Eu moro na antiga residência do Zackley, ao sul de Townshend Village, e na encosta da Montanha Sombria. Do que eu gostaria de admitir para o senhor nesse momento. Eu já escutei vozes em certos pontos do bosque que não pretendo sequer tentar reproduzir no papel. Em um determinado local eu as ouvi tantas vezes que cheguei a levar um fonógrafo até lá, com um ditafone e um cilindro de cera virgem, e pretendo arranjar um encontro para que o senhor possa ouvir a gravação que eu fiz. Toquei-a no fonógrafo para alguns dos antigos habitantes daqui, e uma das vozes quase os paralisou de medo, em virtude da semelhança a uma certa voz, o zumbido nos bosques citados por Davenport, que as suas avós costumam imitar e mencionar em histórias. Eu sei o que a maioria das pessoas pensa de um homem que afirma ouvir vozes. Mas antes que o senhor tire qualquer conclusão, escute a gravação e pergunte aos habitantes da região mais afastados o que pensam a respeito. E se puder encontrar alguma explicação racional, muito bem. Mas deve haver algo a mais por trás. Ex nihilo nihilo fit, como o senhor sabe. Meu objetivo com essa carta não é começar uma polêmica,
mas apenas lhe fornecer informações que julgo serem profundamente interessantes a um homem como o senhor. Esta correspondência é bem pessoal. Publicamente, eu estou ao seu lado, pois certos acontecimentos mostraram-me que não é nada bom oferecer às pessoas muitos detalhes sobre esses assuntos. Meus próprios estudos são totalmente sigilosos, e eu jamais cogitaria dizer qualquer coisa para chamar a atenção das pessoas e levá-las a visitar as regiões que eu explorei. A grande verdade, a terrível verdade, é que existem criaturas inumanas, observando-nos a cada passo, graças a espiões que vivem coletando dados sobre nós. Foi um desses coitados que, se ainda estava de posse das faculdades mentais, como eu julgo que estivesse, forneceu-me muitas das pistas relativas ao caso. Mais tarde o homem se suicidou, mas tenho razões para crer que haja outros em seu lugar. As criaturas vêm de outro planeta e são capazes de sobreviver no espaço interestelar e de atravessá-lo com asas poderosas que têm a capacidade de resistir ao éter, embora sejam demasiado canhestras para ter qualquer serventia aqui na Terra. Eu pretendo fornecer-lhe mais detalhes em uma ocasião vindoura, se o senhor não me dispensar como sendo um louco. As criaturas vêm até aqui para extrair metais de jazidas profundas sobre as colinas, e acho que sei de onde vêm. Não costumam ser agressivas, mas ninguém sabe o que pode acontecer se ficarmos demasiado curiosos. É claro, um exército de homens seria capaz de arrasar a colônia mineradora. Eis o temor das criaturas. No entanto, se isso acontece, reforços iriam de longe, e em número inimaginável, e não teriam problema algum para dominar a terra, mas até agora não tentaram. Nada parecido, por não haver necessidade. Preferem deixar tudo como está, a fim de evitar aborrecimentos. Eu acho que pretendem livrar-se de mim por causa de tudo que eu sei. Eu descobri uma grande pedra negra com inscrições hieroglíficas meio desgastadas nos bosques próximos a Round Hill, a leste daqui. E depois que a levei para casa, tudo mudou. Se aquelas coisas acharem que eu sei demais, acabarão por matar-me, ou então por levar-me da terra para o lugar de onde elas vêm. Elas gostam de levar homens com estudo de vez em quando para manterem-se informadas quanto ao estado das coisas no mundo humano. Assim, chegamos ao meu segundo propósito ao escrever-lhe, a saber, uma súplica para que o senhor abafe o debate atual ao invés de promovê-lo. Precisamos manter as pessoas longe das colinas. E para atingir esse objetivo não podemos atiçar-lhes a curiosidade. Deus sabe que já existem riscos suficientes na situação atual, com investidores e agentes imobiliários enchendo o Vermont de turistas ávidos por invadir os lugares ermos e salpicar as colinas e de cabanas baratas de verão. E de bom grado receberei qualquer manifestação sua. E posso tentar enviar-lhe a gravação do fonógrafo e a pedra negra, tão desgastada que as fotografias não mostram muita coisa. Por correio, expresso se o senhor estiver interessado. Eu digo tentar porque acho que as criaturas encontraram uma forma de sabotar as coisas por aqui. Em uma fazenda perto do vilarejo mora um sujeito mal-humorado e furtivo, chamado Brown, que imagino ser um espião. Aos poucos estou sendo isolado do nosso mundo por saber demais sobre o mundo das criaturas. Elas têm uma maneira incrível de descobrir o que eu estou fazendo. Talvez o senhor sequer receba essa carta. Eu acho que se as coisas piorarem, serei obrigado a deixar essa região do país para viver com o meu filho em San Diego, na Califórnia. Mas não é fácil abandonar o lugar onde eu nasci e onde minha família viveu por 6 gerações. Eu tampouco me atreveria a vender minha residência para qualquer outra pessoa, agora que as criaturas mantêm uma estreita vigilância sobre a casa. Parecem estar tentando recuperar a pedra negra e destruir a gravação do fonógrafo. Mas farei tudo o possível para impedi-los.
Meus cães de guarda sempre as mantêm afastadas, pois ainda são poucas e têm dificuldades para se deslocar. Como eu disse, as asas têm pouca utilidade para os voos curtos na terra. Estou prestes a decifrar as inscrições na pedra, de maneira terrível. E com o seu conhecimento de folclore, talvez o senhor tenha condições de fornecer-me os elos que faltam na cadeia. Eu imagino que o senhor esteja a par dos terríveis mitos anteriores à chegada do homem à terra. Os ciclos de Cthulhu e de Yog-Sothoth, insinuados no Necronômico. Certa vez tive acesso a esse tomo, e ouvi dizer que o senhor mantém um exemplar guardado cadeado na biblioteca de sua universidade. Para concluir, o Sr. Wilmart acha que podemos ser muito úteis um ao outro com nosso conhecimento em diferentes áreas de estudo. Eu não tenho a menor intenção de pôr o senhor em perigo, e devo alertá-lo de que a posse da pedra e da gravação não será exatamente segura. Mas eu creio que o senhor esteja disposto a correr quaisquer riscos em nome do conhecimento. Irei até Nilfane ou Bretburu para enviar-lhe tudo o que o senhor autorizar-me a reenviar, pois os correios expressos dessa cidade são mais confiáveis. Eu estou vivendo muito sozinho agora, uma vez que não tenho mais condições de manter criados. Eles recusam-se a permanecer aqui por causa das coisas que tentam aproximar-se da casa à noite e fazem os cães latir o tempo inteiro. Eu fico aliviado ao pensar que não investiguei o assunto tão a fundo enquanto a minha esposa era viva, pois ela sem dúvida teria enlouquecido. E na esperança de não estar incomodando e de que o senhor resolva entrar em contato, em vez de jogar essa carta no cesto de lixo por julgá-la obra de um lunático, permaneço sendo o seu Henry W. Eckley. Observação: estou providenciando reproduções de certas fotografias que eu tirei e que, segundo penso, ajudar-me-ão a provar algumas das alegações que eu fiz. Os habitantes mais antigos estão convencidos dessa monstruosidade. Hei de enviá-las ao senhor muito em breve, caso esteja interessado. Seria difícil descrever o que senti durante a primeira leitura desse estranho documento. Segundo o curso natural das coisas, eu deveria ter rido mais alto dessas extravagâncias do que das teorias muito mais comedidas que anteriormente me haviam provocado riso. Porém, algo no tom da carta levou-me a encará-la com uma seriedade paradoxal. Não que eu tenha acreditado por um instante sequer na existência da raça estelar desconhecida que o meu correspondente mencionava. Mas, após algumas dúvidas preliminares bastante graves, comecei a acreditar cada vez mais na sanidade e na sinceridade daquele homem, e no confronto com um fenômeno genuíno, embora singular e aberrante, que não podia ser explicado senão em termos imaginativos. A situação não poderia ser tal como a concebia, mas por outro lado, sem dúvida era digna de uma investigação mais detalhada. O homem parecia indevidamente perturbado e alarmado em relação a alguma coisa, mas era difícil aceitar que não houvesse causa alguma. A maneira como se expressava era muito específica e lógica, e além do mais, a história ajustava-se de maneira impressionante aos velhos mitos, e até mesmo às lendas indígenas mais delirantes, e que tivesse escutado vozes perturbadoras. Nas colinas, e de fato encontrado a pedra negra que mencionava, era totalmente possível, apesar das conclusões malucas que havia tirado, interferências provavelmente causadas pelo homem que se havia declarado espião dos seres extraterrenos e mais tarde cometido um suicídio. Era fácil deduzir que se tratava de um louco irremediável, embora uma lógica externa consistente fizesse com que o ingênuo Eckley, predisposto a tais coisas em virtude dos estudos do folclore, acreditasse na história. Quanto aos desdobramentos ulteriores, a impossibilidade de encontrar empregados dispostos a trabalhar fornecia indícios de que os vizinhos rústicos de Eckley também estavam convencidos de que a sua casa sofria o cerco de criaturas fantásticas à noite. Também era verdade que os cães latiam. E quanto à gravação do fonógrafo,
Eu não tinha motivo para acreditar que a tivesse obtido de modo senão como havia mencionado. Aquilo devia indicar a existência de alguma coisa. Fosse algum ruído animal enganosamente similar à voz humana, fosse a fala de algum ser humano oculto, inoctabulante e reduzido a um estado pouco superior ao das bestas. Contudo, logo meus pensamentos voltaram-se à Pedra Negra, com as inscrições hieroglíficas e as especulações relativas ao seu significado. Quanto às fotografias que Eckley disse estar prestes a me enviar, e que os moradores mais antigos haviam achado tão terríveis. Enquanto eu relia a caligrafia convulsiva, senti com uma intensidade até então desconhecida que os meus crédulos oponentes poderiam ter muito mais ao seu favor do que eu estava disposto a admitir, até então pelo menos. Afinal, poderiam existir párias estranhos e deformados por alguma condição hereditária nas colinas inacessíveis, ainda que não constituíssem uma raça de monstros estelares, como o folclore afirmava. E, caso existissem, então a presença de corpos estranhos nos córregos inundados não seria de todo implausível. Seria pretensão demais supor que tanto as velhas lendas quanto os relatos mais recentes estivessem calcados na realidade. Entretanto, ao mesmo tempo que as dúvidas surgiam, eu sentia vergonha ao perceber que haviam sido motivadas por uma espécie de bizarria tão extravagante quanto a carta de Henry Eckley. E no fim respondi à carta de Eckley em um tom de interesse amistoso, solicitando mais detalhes. A resposta veio quase no correio seguinte, e trouxe-me, conforme o prometido, algumas fotografias das cenas e objetos mencionados no relato anterior. Ao examinar as fotografias, à medida que as retirava do envelope, fui tomado por uma sensação de pavor e de proximidade a conhecimentos ocultos, pois apesar do caráter vago, quase todas as imagens tinham um espantoso poder sugestivo, tornado ainda mais intenso pelo fato de serem fotografias genuínas, evidências com uma ligação óptica fatual àquilo que representavam, e produtos de um processo impessoal de transcrição, de transmissão que excluía os preconceitos, as falhas e a mendacidade. Quanto mais eu as observava, mais eu percebia que a minha avaliação séria a respeito de Eckley e da história que me havia oferecido não fora desprovida de fundamento. Aquelas fotografias eram provas conclusivas de que nas montanhas de Vermont existia alguma coisa fora da esfera comum do conhecimento e das crenças humanas. E o pior de tudo era a pegada. Uma imagem captada no momento em que o sol brilhava sobre o barro em algum terreno elevado e deserto. De cara pude perceber que não se tratava de uma falsificação. Os cascalhos e as folhas de grama nitidamente visíveis ofereciam um índice claro em relação à escala e excluíam a possibilidade de uma montagem ardilosa. Embora eu tenha usado o termo pegada, não se trata do rastro de um pé, mas sim de uma garra. Ainda hoje me é difícil descrevê-la, e pouco tenho a dizer além de que guardava uma semelhança horripilante com as marcas deixadas por um caranguejo e que não era possível determinar com certeza a direção do movimento. Não era um rastro muito profundo e nem muito recente, mas parecia ter o tamanho aproximado de um pé humano. E a partir de um apoio central, pares de garras serrilhadas projetavam-se em direção oposta, e a função daquilo parecia um tanto enigmática, se de fato a estrutura fosse um órgão de locomoção. Outra fotografia, sem dúvida tirada com exposição prolongada na escuridão profunda, mostrava a entrada de uma caverna na floresta, obstruída por uma enorme rocha de formato esférico. No chão nu, percebia-se um denso emaranhado de curiosos rastros, e ao estudar a fotografia com uma lupa, tive a certeza cada vez mais perturbadora de que os rastros eram como aqueles visíveis no outro cenário. Uma terceira fotografia mostrava o círculo de pedras, ao estilo druídico, do alto de uma colina inexplorada.
e ao redor do misterioso círculo. A grama estava muito pisoteada e gasta, embora eu não tenha detectado nenhuma pegada sequer com a ajuda da lupa. O extremo isolamento do local ficava evidente a partir do verdadeiro oceano de montanhas desabitadas que ocupava o segundo plano e estendia-se em direção à névoa do horizonte. Mas se a imagem mais perturbadora era da adaga, a mais sugestiva era da grande pedra negra encontrada nos bosques de Round Hill. Com certeza Eckley havia fotografado o objeto em cima da mesa do seu estúdio, pois fileiras de livros e um busto de Milton eram visíveis ao fundo. A coisa, até onde se podia supor, aparecia de frente para a câmera, em posição vertical, e com a superfície curva levemente irregular de 30 por 60 centímetros. Mas qualquer descrição mais exata da superfície ou do contorno geral daquela massa rígida quase extrapola os limites da linguagem. Que princípios geométricos extraordinários haveriam guiado a lapidação? Pois com tanta certeza tratava-se de uma lapidação artificial. E eu não conseguia sequer imaginar, e jamais tinha visto qualquer coisa que me parecesse tão estranha e indubitavelmente alienígena. Quanto aos hieróglifos na superfície, conseguia discernir poucos, mas um dos dois provocava-me um choque nada desprezível. Claro que tudo poderia ser uma fraude, pois além de mim já haviam lido o monstruoso e abominável Necronomicon, escrito por Abdul al-Zahed, o árabe louco. E mesmo assim esqueci de reconhecer certos ideógrafos que o estudo fazia-me associar aos sussurros blasfemos e de enregelar o sangue oriundos de coisas que haviam passado por uma espécie de semi-existência insana antes que a Terra e os demais mundos pertencentes ao sistema solar fossem criados. E das 5 imagens restantes, 3 representavam pântanos e colinas que pareciam apresentar resquícios de uma habitação ignota e repulsiva. Outra mostrava uma estranha marca no chão próximo à casa de Eckley, que dizia ter fotografado pela manhã após uma noite em que os cães haviam latido com uma violência maior que a habitual. A imagem era pouco nítida e não oferecia nenhuma resposta definitiva, mas era extremamente semelhante àquela outra marca, possivelmente de uma garra, registrada na desolação do terreno elevado. A última fotografia mostrava a residência de Eckley, uma casa branca bem conservada de 2 andares de sótão, com cerca de 1 século e 1 quarto, com um gramado bem cuidado e uma estradinha ladeada por pedras que levava a um elegante pórtico entalhado no estilo georgiano. Havia diversos cães de guarda no gramado, sentados próximos a um homem de expressão simpática, com a barba grisalha cortada rente, que julguei ser o próprio Eckley. Ao mesmo tempo, o fotógrafo da cena, que se podia deduzir a partir do dispositivo ligado a um tubo que segurava na mão direita. Depois de examinar as fotografias, voltei minha atenção à carta de caligrafia miúda que acompanhava, e pelas 3 horas seguintes, afundei em um abismo de horror indescritível. Nessa segunda correspondência, Eckley ofereceu detalhes minuciosos em vez de meros esboços do primeiro contato. Apresentou longas transcrições de palavras ouvidas à noite nos bosques, extensos relatos monstruosos, vultos rosados avistados entre os arbustos durante o crepúsculo nas colinas, e uma terrível narrativa cósmica, resultante de uma profunda e variada erudição, aplicada aos intermináveis discursos proferidos pelo suposto espião louco que havia cometido suicídio. Eu me vi diante de nomes e termos que eu sabia estarem associados a horrores indescritíveis. Yugot, o grande Cthulhu, Tsar-Roga, Yog-Sothoth, Hiliad, Nyarlathotep, Azathoth, Hastur, Ian, Leng, o lago de Hali, Bet-Mura, o símbolo amarelo, Lemur Cthulhus, Bran e o Magnum Innominadum. E fui levado de volta no tempo, através de éons inomináveis e dimensões inconcebíveis,
até os mundos da entidade ancestral e extraterrena, cuja existência o autor enlouquecido do Necronômico havia insinuado, apenas da maneira mais vaga possível. Eu li sobre os abismos da vida primitiva e os córregos que haviam fluído a partir de lá. E, por fim, sobre a minúscula ramificação de um desses córregos que se havia unido ao destino da nossa própria terra. Os meus pensamentos rodopiavam. E, em vez de buscar explicações anteriores, comecei a acreditar no mais extraordinário e fantástico portento. O leque de evidências relevantes era amplo e contundente. E a postura científica e desapaixonada de Eckley. Uma postura sem nenhum resquício de demência, fanatismo, histeria ou mesmo de especulações extravagantes. Teve um efeito avassalador sobre os meus pensamentos e o meu juízo. E quando pus a horripilante carta de lado, finalmente compreendi os temores do meu correspondente. E senti-me disposto a fazer tudo o que estivesse ao meu alcance para manter as pessoas longe das colinas ermas e assombradas. Mesmo agora que o tempo já suavizou, o choque me levou, de certo modo, a questionar a minha própria existência e minhas dúvidas atrozes. Existem certas coisas na carta de Eckley que eu prefiro não mencionar, ou sequer traçar no papel. Sinto-me quase aliviado agora que a carta e a gravação e as fotografias se foram, e gostaria, por razões que logo ficarão claras, que o novo planeta além de Netuno não tivesse sido descoberto. Após a leitura da carta, meu debate público sobre o horror de Vermont terminou por completo. Os argumentos dos meus oponentes ficaram sem réplica ou tiveram a resposta postergada. Em algum passado tempo, a controvérsia foi esquecida. E durante o fim de maio e o mês de junho mantive uma correspondência constante com Eckley, embora de vez em quando uma ou outra carta fosse extraviada, o que nos obrigava a retraçar o caminho percorrido e a ter o trabalho de providenciar novas cópias. Nosso objetivo mútuo era comparar anotações relativas à nossa erudição em assuntos mitológicos obscuros, a fim de estabelecer uma correlação mais exata entre os horrores de Vermont e as características genéticas das lendas primitivas mundo afora. Logo no início decidimos que aquelas aberrações e os demoníacos Migo do Himalaia pertenciam à mesma ordem de pesadelo encarnado. E também havia conjecturas zoológicas muito mais interessantes, que eu teria levado ao conhecimento do Dr. Dexter, o meu colega na universidade, se não fosse pela ordem peremptória de Eckley, para que eu não informasse mais a ninguém o respeito do assunto sobre o qual debruçávamos. Se hoje pareço desobedecer essa ordem, é apenas porque julgo que, a essa altura, a alerta relativa às colinas mais afastadas de Vermont e também àqueles picos do Himalaia que os exploradores parecem cada vez mais determinados a escalar, presta maior serviço à segurança pública do que o silêncio. Estivemos a ponto de decifrar os hieróglifos da infame Pedra Negra, uma descoberta que poderia ter bem nos revelado mais segredos profundos e mais vertiginosos do que qualquer outro conhecido pelo homem até então. Fim do capítulo 2.